If you're watching this video and you don't speak Portuguese, you can turn on the subtitles in English somewhere around here. Olá pessoas! Número de parceiros sexuais. Eu não percebo qual é a fixação das pessoas com isso. Porque, sinceramente, é só um número que não te define. Esse número não te define. Porque muitos não quer dizer que sejas tipo uma sex machine, porque podes ter tido muitos parceiros, mas só fizeste sexo uma vez com cada um deles. Não tens quase experiência nenhuma, não é? Porque uma vez com cada um não dá para grande coisa. E poucos também não quer dizer que sejas inexperiente, porque podes ter tido simplesmente uma relação longa, mas nessa relação tu fizeste tudo e mais alguma coisa e já tens mais experiência que muita gaja para aí com de gajos. Por isso é só mesmo um número que não define a pessoa e não quer dizer nada em relação à pessoa. Eu já fiz um vídeo sobre este tema logo no início do canal, quando eu ainda escrevia, portanto não vão ver porque não vale a pena. E agora, apesar de eu continuar a ver as coisas da mesma maneira, algumas coisas eu mudei de opinião. E já vou explicar depois mais à frente o porquê. Isto tudo surgiu quando estávamos aqui na conversa, estávamos a conversar, né, a beber e tal, e pronto, né, sabe que sexo vem sempre à baila. Eu disse o meu número na boa e eles ficaram assim um bocado surpresos. Até que um colega meu, que é quase 10 anos mais novo que eu, disse o número dele. Sim, eu trabalho com pessoas 10 anos mais novas que eu. E o número dele está muito aproximado do meu. E quando ele disse o número dele, tipo, ei, cada campeão, tipo, what? Como assim? Não estou a perceber. O problema das pessoas é isso, é que as pessoas só veem o número, não veem os fatores que estão por trás do número. Ou seja, eu, gaja, ele, gajo, temos uma diferença de quase 10 anos de idade. Eu acho que ele tem 20 ou 21, não sei. Eu tenho 29. Ele teve uma relação longa e eu estou solteira desde os meus 16. Portanto, das duas uma, ou a puta é ele, ou eu ando a aproveitar muito mal a minha vida. E vamos escolher a segunda opção. Tendo em conta que eu já estou solteira há imenso tempo, vamos imaginar que desde os 18 até agora, aos 29, ou seja, 11 anos, eu tive 2 parceiros por ano. E 2 parceiros por ano, gente, não é nada. Para uma pessoa que está solteira, a não ser que seja tipo amigo colorido e que uma pessoa aproveite bem, 2 parceiros por ano não é nada. Isso dá-me um total de 22 parceiros. E as pessoas só vão olhar para o número e vão pensar 22, mas tipo, 22 desde os 18 aos 19, tipo 2 por ano. Que tristeza, gente! E agora puxando para outro assunto, quando se está numa relação, deverá dizer-se a verdade ou não? Eu no vídeo anterior, o vídeo que fiz, disse que o melhor era mentir para não ser julgado. E eu agora já não penso dessa maneira. Eu agora penso, das duas uma, ou dizes a verdade, se tu tiveres à vontade suficiente com a pessoa e for tipo completamente na boa, dizes a verdade, e se achares que vais ser julgado, epá, dizes não tens nada a ver com isso, está no passado. Porque é isso, é exatamente isso, é passado. E foi uma coisa que as minhas colegas de casa disseram. Nós não devemos sentir vergonha do nosso número, ou ter medo, ou seja, o que for, porque foi uma coisa que nós já quisemos fazer, foi uma escolha que nós fizemos. Então para que é que vamos mentir? Porque nós escolhemos fazer aquilo e nós gostamos, pelo menos na maioria das vezes nós gostamos, mas se calhar era melhor não ter acontecido, mas tudo bem. E mais uma vez, está no passado. Tudo o que está para trás só te tornou na pessoa que tu és hoje, que tornou a pessoa em que o teu parceiro gosta. E só porque já o fizeste não quer dizer que vais voltar a fazer. Só porque quando estás solteira és uma grande maluca e todas as noites é com diferente, não quer dizer que quando tu te apaixones não estabilizes. As pessoas têm fases. Todas as pessoas a um ponto na vida passam por uma fase assim mais de loucura e pronto. E isso é perfeitamente normal, mas só porque já tiveste essa fase não quer dizer que sejas assim quando tu estiveres apaixonado ou quando estiveres a tentar ter algo mais sério com alguém. Eu estava numa conversa com um amigo e ele disse que se deve mentir porque que não ficava muito bem a gaja dizer que já esteve com 200 gajos. Para já acho que uma pessoa quando chega aos 200 já deve ter perdido a conta, a não ser que tenha uma listinha ali chega uma altura que eu acho que a gente deixa de contar. Mas mesmo assim, tipo, simplesmente está a viver a vida dela. Tipo, está solteira, não está a magoar ninguém, qual é o problema? E se ele te realmente perguntar e tu disseres tipo na boa, olha, já estive com 30, e ele pensar, 30? É que a grande vaca e não sei o quê, e tipo, não te respeitas, sei lá mais o que é que se pode dizer nestas situações, pá, mandou passear.
Explica que ele não tem nada que julgar e que não tem que te fazer sentir mal pelas tuas escolhas. E se ele continuar com a mesma conversa, manda-o passear. Eu sei que é muito fácil falar, mas já deram conta da quantidade de coisas que nós aturamos, que nós nos sujeitamos só porque gostamos da pessoa? É que sujeitamos que a pessoa nos julgue, que nos trata abaixo de cão, só porque gostamos dela. Por causa de uma coisa super estúpida, neste caso. Atenção, sem falar dos casos mais graves. Infelizmente, aqueles que mais julgam preferem não saber, tipo, não quero saber, tipo, não digas. E pronto, tu simplesmente respeitas e não tocas no assunto. Porque uma boa relação é estar à vontade de partilhar e contar experiências, sem entrar em pormenores, como é óbvio. Eu acho que até uma vontade suficiente para dizer que já experimentaste sexo com algemas, é porque gostavas muito de fazer outra vez. E não mentiras de dizeres, eu nunca usei algemas, gostava muito de experimentar, queres experimentar comigo? Não, é ter a vontade para poder falar. Claro que também não precisas de entrar em pormenores, de dizer, eu usei as gemas e tive 20 orgasmos naquela noite. Claro que esse também já é demais, né? Calma lá. É ter a vontade para poder falar, é não ter medo de falar. Em relação a mentir, aqueles que disseram que mentiriam, foi exatamente por isso, para não serem julgados. Simplesmente não julguem as pessoas pelas escolhas dela. Não julguem as gajas por terem um número um bocadinho mais elevado e depois fica aqui a questão no ar. O que é um número elevado? Para algumas pessoas 10 já é muito, para outras 20, para outras 30, para outras 200. O que é um número elevado nas mulheres? Homens, por favor, respondam para vocês o que seria um número elevado numa mulher. Portanto é isto, não mintam, simplesmente não respondam. Então não tens nada a ver com isso, está no passado, eu dizer o meu número não vai ajudar em nada. E se mudar alguma coisa vai ser para pior. Portanto, mas vale ficar calado. Tão simples quanto isso. Se gostaram deste vídeo, não se esqueçam de deixar o vosso like e de subscrever. Se gostaram deste vídeo, não se esqueçam de deixar o vosso like e de subscrever o canal. Beijinhos e até para a semana.